Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Roberto Romano, professor titular aposentado de Ética e Filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Esse é o nosso episódio número 84 e hoje falamos sobre ética. Já estão à venda no nosso site os livros Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico e Bota a Fala, Ocupando a Casa Grande. Se você é apoiador do Filosofia Pop no Catarse, entre em contato com a gente para ganhar descontos especiais na compra. Os livros estão disponíveis no site filosofiapop.com.br/loja. Faça já a sua compra. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop, a partir de R$5 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do nosso grupo Taverna do Platão no WhatsApp. Lá sempre rolam indicações de podcasts, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu ainda a mensagem para entrar no nosso grupo, entre em contato com a gente. Se você quiser ajudar e não puder contribuir financeiramente, ajude a gente divulgando o programa, compartilhando nas redes sociais ou comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast vai continuar sempre sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Agradecemos o novo apoiador Ícaro Aragão de Barros. Faça como ele e apoie o podcast Filosofia Pop para que o nosso trabalho possa continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop. Siga a gente no Twitter em @filosofia_pop e curta nossa página no Facebook em facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre ética. Hoje a gente recebe direto de São Paulo o professor Roberto Romano, que é professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O professor Roberto Romano é autor de diversos livros sobre ética, sobre política e é um dos pesquisadores na área mais respeitados no país. Nós vamos falar com o professor Roberto hoje sobre ética. Eu começo perguntando para o professor, agradecendo a presença dele, perguntando para ele, professor, o que é ética? Bom, é um assunto muito amplo e muito complexo, mas você pode dizer que existem duas linhas para explicar o fato ético. O primeiro é o que deriva a palavra e a pesquisa ética do grego etike, né? Quer dizer, costumes, modos de agir, valores, né? Formas de pensar, etc. Há uma outra maneira que me parece a mais apropriada, que deriva a prática da ética do grego também, hexis, que significa postura que é ao mesmo tempo corporal e espiritual. Por que postura? Porque o povo grego era um povo essencialmente guerreiro. E para que os meninos e meninas pudessem defender o Estado, a cidade, a polis, era necessário que eles tivessem um treino físico adequado. E essa postura na corrida, essa postura no levantamento de peso, no levantamento de dados, etc., era essencial. Se você aprendesse errado a postura, você seria um perigo para a defesa da polis. Então, com o tempo, né, essa postura se torna alguma coisa costumeira. Você aprendeu a fazer daquele modo, você vai repetir e vai fazer sempre daquele modo. Daí, há séculos depois, passou-se dessa postura corporal para a postura mental, não é? Aqueles valores, aquelas formas de pensar que se tornam também habituais, que são posturas, não é? Então, essa me parece a linha mais adequada para entender o fenômeno ético. O que é ético é aquilo que foi aprendido corporalmente e também mentalmente e que tende a ser repetido de uma maneira automática. Daí o grande perigo da ética. Aqui no Brasil, sobretudo, tem-se o costume de
imaginar que ético é apenas o comportamento bom, que ético é apenas o pensamento bom. Não. A ética trata tanto daquilo que é bom para a sociedade e para os indivíduos, quanto daquilo que é ruim. Você estuda os comportamentos errôneos e os comportamentos corretos. Então, o grande perigo da ética é justamente o seu automatismo. A pessoa aprendeu, quando criança, que é correto empurrar o companheiro, que é correto roubar, que é correto brigar, que é correto impor a sua vontade, ele vai repetir isso ao longo da sua vida e vai ser um adulto autoritário. Se ele aprendeu de maneira diferente a respeitar o outro, a andar corretamente, sem empurrar, etc., ele vai agir corretamente. Então, veja, a palavra ética, ela pode enganar muito. Tanto que muitos jornalistas que me perguntam, professor, não tem ética no Congresso Nacional? Eu sempre respondo, tem sim, a pior do mundo, a ética da troca de favores, do desrespeito à lei, da imposição autoritária, etc. Parece que essa é uma confusão grande, que muitas vezes as pessoas colocam o ético como algo ideal e longe das práticas das pessoas, e acabam debatendo sobre temas que não têm repercussão na vida das pessoas. E o significado que o senhor traz da ética é um significado eminentemente ligado à comunidade, ligado à vida política, né? Uhum. Veja, eu faço questão de chamar atenção para essa etimologia a partir da palavra rex, de postura, portanto, porque não existe ética apenas espiritual. A ética é um fenômeno de corpos. Assim como você não tem vida social apenas espiritual, você não tem vida política apenas espiritual. São corpos com seus desejos, com as suas vontades, com a sua força, com a sua truculência, ou com a sua amizade, com o seu carinho, etc., pelo outro. Se você tem uma sociedade como a brasileira, que é violentíssima, que mata pessoas porque não agem de maneira igual àquilo que foi aprendido em casa, né? Veja, a matança de homossexuais aqui no Brasil é uma coisa muito grave, né? Se você tem esse tipo de comportamento, evidentemente você vai delegar a dignidade do corpo humano. Então, não existe nenhum corpo sem alma e não existe nenhuma alma sem corpo. Você nunca trata, em termos políticos ou sociais, com ideias. Você trata com ideias expressadas em movimentos nos corpos. A gente vê muito o pessoal usando o discurso ético contra a corrupção. O senhor tem feito um trabalho grande sobre isso, mostrando como esse tipo de discurso é um instrumento de propaganda na busca por poder, né? Como o senhor avalia esse jogo com a palavra corrupção que faz parte das narrativas diárias do Brasil? Olha, a cultura brasileira é uma cultura essencialmente contra-revolucionária. Ela surgiu, sobretudo a partir do século XIX, em sentido contrário a tudo que há de democracia, ciência e a elevação de espírito ocorrida em determinados campos do saber, né? Então, essa cultura contra-revolucionária que foi nos imposta, sobretudo a partir da vinda da família real aqui no Brasil, fugindo da Revolução Francesa, essa visão conservadora tende, então, a se repetir como norma, né? Então, veja, nós temos uma história que é profundamente contrária a tudo aquilo que digamos assim, vanguarda do pensamento político, do pensamento científico, do pensamento filosófico. Então, esse é um elemento muito grave da nossa cultura. E veja, hoje, dia 27 de janeiro, nós tivemos a notícia da nomeação para a presidência da CAPES, que é a Coordenação de Ensino Superior do MEC, do reitor da Universidade Mackenzie, que acredita no criacionismo e que desacredita na teoria da evolução. Então, veja até que ponto está chegando
essa ideia. Então, essa noção de corrupção é central no pensamento conservador. No pensamento conservador, sempre traz o mito de uma origem perfeita que foi sendo desgastada pelo pecado dos homens. Não é? Então, quando você tem essa ideia de que no passado tudo era bom e que o progresso desvirtuou os homens, você tem a ideia de que todas as sociedades se corrompem, elas se degradam, elas perdem vitalidade. Esse é o núcleo do pensamento autoritário e conservador, que resultou, inclusive, em pensamentos totalitários e práticas totalitárias, como é o caso do nazismo. Como o senhor vê esse uso do discurso contra a corrupção pela Operação Lava Jato? Esse uso mais recente pelo próprio governo atual? Olha, a Operação Lava Jato surgiu como uma tentativa de dar seguimento à autonomia do Ministério Público, que não existia antes da Constituição de 88. O Ministério Público era uma espécie de serviçal do Poder Executivo. E aí você tinha todos os abusos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e até mesmo do Judiciário, sem que os promotores e os procuradores da República tivessem meios para levar adiante uma denúncia e, ao mesmo tempo, uma correção desses abusos. Acontece que uma parte desse Ministério Público, em vez de usar essa autonomia outorgada pela Constituição de 88, passou a abusar dessa prerrogativa e foi se formando com um setor muito conservador, né? Muito próximo, inclusive, a setores religiosos, né? E que se transformou ao longo do tempo numa espécie de partido político, né? Com seus candidatos, com os seus programas, etc. Quando a Lava Jato propôs aquelas famosas 10 medidas que foram apoiadas inicialmente por 2 milhões de pessoas, mas eu faço a questão de notar, esses 2 milhões de pessoas não foram consultados sobre o texto final das 10 medidas, o que mostra o autoritarismo daqueles proponentes. Eu fui, inclusive, convidado para falar na Câmara dos Deputados sobre aquelas 10 medidas. E apontei, não é, absurdos, né, naquelas 10 medidas. Por exemplo, a ideia de que é possível você continuar um processo e chegar a bom termo quando as provas, embora ilegais, foram feitas com boa intenção. Né? É um subjetivismo absoluto, e em filosofia se chama isso de solipsismo. Então, no caso dos nossos procuradores, que se encarregam da Lava Jato, eles hoje, no meu entender, manifestam-se mais como um partido político e, às vezes, infelizmente, até como uma seita, do que como um instrumento de melhoria da coisa pública brasileira. Quando o senhor fala sobre a ética, é necessário a gente pensar como a ética se institucionaliza, como a gente pensa o Estado brasileiro, né? O senhor tem feito um trabalho contínuo importante há muito tempo, sobre a ideia de razão de Estado, né? Eu acho que é importante precisar esse conceito para a gente poder usá-lo também nesse debate ético aqui, para a gente entender o que é razão de Estado. Veja, a razão de Estado surge como uma tentativa de edificar o Estado como uma entidade laica, autônoma e independente diante das igrejas, diante do pensamento religioso. A razão de Estado surge na onda do movimento de secularização da cultura e da política e da economia. Ela ajudou, então, a fortalecer os Estados nacionais e colocou as religiões no seu devido lugar, isso é, aquelas instâncias que não definem a vida pública. Essa razão de Estado enfrentou, então, a crítica e a luta tanto de setores chamados protestantes quanto católicos. É preciso lembrar que os católicos, sobretudo, pensando sempre em Maquiavel como grande patrono dessa razão de Estado, identificaram no maquiavelismo
uma espécie de corrupção de todos os costumes e de toda a tradição e de toda a autoridade, né? Tanto que eles começaram a distinguir entre uma boa razão de Estado, que seria respeitosa da soberania espiritual das religiões, e uma razão de Estado ruim, que seria essa secularizante. Então, desde então, você vê uma guerra permanente entre a razão de Estado segundo os moldes religiosos e a razão de Estado segundo os moldes seculares. A luta é indefinida. Uma hora o setor religioso ganha a parada, outra hora ele perde. Mas aqui no Brasil, sobretudo, você tem a razão de Estado ligada, sobretudo, à religião. No caso de toda a colônia e de todo o governo até aproximadamente 1960, você tinha a hegemonia absoluta da doutrina católica, que entendia, então, a razão do Estado como o favorecimento do fenômeno religioso e das associações religiosas. Se chegou, por exemplo, até mesmo a colocar uma campanha em prol da soberania da Igreja Católica, uma liga eleitoral católica. É uma coisa muito estranha. Quando um católico chegava na porta da sua igreja, havia uma lista dos candidatos que não deveriam ser sufragados porque não apoiavam a Igreja Católica. Agora, desde 60, houve uma retração da quantidade de católicos no país. A Igreja Católica começou a perder fiéis em favor dos chamados evangélicos, né? E você tem um crescimento dos evangélicos na política nacional. Pouco a pouco, então, nós entendemos que razão de Estado é a razão das igrejas evangélicas e dos partidos que ela apoia. Então, veja, a razão de Estado, ela tem várias faces. As duas principais é a corrente que entende que salvar o Estado é, ao mesmo tempo, salvar a religião como condutora soberana dos comportamentos e dos corpos humanos, e você tem uma razão de Estado que valoriza o laicismo, a secularização, a ciência e a estranheza, ou pelo menos a independência do poder civil em relação ao poder religioso. Aí é necessário perguntar para o senhor como o senhor avalia o discurso do Rodrigo Alvim, como o senhor avalia essa razão de Estado e o discurso que está sendo feito sobre a cultura no governo atual. Por exemplo, agora saiu um edital sobre cultura em que bandas de música eram aceitas, mas não bandas de rock. Porque havia todo esse discurso de que o rock leva ao demonismo, ao capeta e etc. Né? Como você avalia essa situação do Estado atual e essa aproximação de um discurso que quer trazer, como é que é, Deus acima de tudo, né? Uhum. Bom, veja, esse lema é um lema que surgiu com os pensadores da contra-revolução do século XIX, né? Louis de Bonald foi justamente quem disse que os direitos humanos deveriam ceder o lugar aos direitos de Deus, né? E que toda a sociedade deveria voltar para o controle divino e não para o controle dos homens, e que o grande pecado da modernidade teria sido justamente a tentativa das revoluções inglesas, norte-americanas e francesas de estabelecer um governo, um Estado independente de Deus. Esse seria o grande pecado. Então, veja, o que você tem, a partir daí, é a tentativa de definir a boa via ética, que seria aquela religiosa, que daria primazia absoluta ao ser divino em detrimento do homem. Será que os autores da Contra-Revolução são virulentos quando falam do ser humano? Donoso Cortés, por exemplo, que é o autor do discurso sobre a ditadura, e que é um autor predileto de Carl Schmitt, que é um autor jurista nazista, ele dizia que o homem é um ser tão desprezível que, se ele não tivesse sido salvo por Deus, ele valeria menos do que uma cobra que deve ser esmagada com os nossos pés. Então, há um desprezo muito grande pelo humano quando não ligado ao divino.
Então, tudo que não está ligado imediatamente ao divino é demoníaco. Aí você tem gradações, não é? Você tem a arte degenerada, que o nazismo usou demais, a arte que está afastada de Deus, que está afastada dos bons costumes, os costumes conservadores, e é evidente que tudo aquilo que significa rebeldia, crítica social, etc., está ligado para essas mentes ao que é demoníaco, aquilo que traz o caos na vida social e não a ordem e o progresso. Dois temas que eu acho que se vinculam a essa pergunta, que é a questão do Carl Schmitt sobre até que ponto que a gente está tendo a normalização dessa criação do inimigo, isso parece ser o constante no discurso político, né, atual. E o outro lado, essa outra parte da questão que eu vou deixar, vamos falar do Schmitt primeiro, depois a gente volta com o outro lado da questão, que é justamente essa ligação com Goebbels e a ideia da mentira, que remete lá a Platão mesmo, a ideia da nobre mentira, né? Que repetida de geração em geração ela se torna aceita como verdade. Parece que em época de fake news a gente não pode perder de vista o Platão, que ele estava muito na frente da gente ainda, né? Como que você vê? Essas duas coisas para mim parecem relacionadas, essa lógica do Carl Schmitt e essa busca da nobre mentira. Como você vê essas duas ferramentas, essas duas maquinários conceituais acontecendo na sociedade brasileira atual? Olha, a virulência tanto de Goebbels quanto de Carl Schmitt está no fato de que eles eram profundamente bem informados sobre as técnicas de propaganda e o uso dos instrumentos de difusão de massa. Carl Schmitt tem textos onde ele fala da necessidade de ter um governo da sua linha de usar o rádio, por exemplo, de usar a imprensa, até mesmo a televisão, porque lembre-se que a televisão já tinha sido inaugurada já no período nazista, para o convencimento das massas. E não deixar de maneira nenhuma que esses instrumentos caíssem na mão dos críticos do governo, críticos do Estado. Esse é um ponto que me parece muito importante. Esses conservadores, esses nazistas, eles conheciam perfeitamente as técnicas modernas de difusão de massa, né? E, portanto, eles não eram ingênuos quando estavam utilizando o rádio, a imprensa e, inclusive, como eu disse, a própria televisão. Agora, isso é um fato interessante, porque, normalmente, as análises sobre a televisão começam dos anos 50, né? Quando já nas primeiras utilizações da televisão na Alemanha, né, já era feito para a propaganda do partido e de Hitler, né? Então, esse é um ponto que me parece fundamental. O que ocorre agora com as fake news passadas pelos Twitter, pelos Facebook, etc., são uma continuidade dessa prática, dessa ética, né, essa ética autoritária, essa ética ditatorial, que tem já, então, quase um século de prática e de reiteração. Então, a potência dessa capacidade de divulgar mentiras é alguma coisa que está já estabelecida em termos técnicos e existem saberes sobre como utilizar isso. O Steve Bannon, por exemplo, não é uma pessoa iletrada, ele conhece perfeitamente essas técnicas. Então, me parece, nesse ponto, que o Carl Schmitt deveria ser, inclusive, estudado mais e com mais cautela, porque, inclusive, existem setores que se imaginam progressistas, que seguem, por exemplo, aquele autor Agamben, né, que imaginam que apenas é possível criar na obra de Carl Schmitt elementos que são corretos e elementos que são incorretos. Me parece que é um ledo engano, né? Quando você tem um sistema filosófico, um sistema jurídico, ele é algo inteiro, né? Você não pode tirar pedaços. Por exemplo, você retira do Carl Schmitt a ideia do estado de exceção, como faz a Agamben, e depois você deixa de lado tudo que está pressupondo esse estado de exceção, né?
Então, me parece que é muito sério. Acho que, em relação ao Carl Schmitt, me parece que a universidade deveria estabelecer um estudo mais profundo, mesmo porque esse senhor, Carl Schmitt, está presente em textos nossos de uma maneira indelével. Basta lembrar que nas raízes do Brasil, não é, Sérgio Buarque de Holanda usa esse conceito de inimigo de uma maneira, no meu entender, profundamente irrefletida e imprudente. Então, quantas análises foram feitas do Brasil a partir de uma ideia que veio de um autor fascista assumido de uma maneira inadvertida por Sérgio Buarque de Holanda, que, como todos sabemos, era uma pessoa de esquerda, né? Então, esse é um ponto muito sério. E quanto a essa questão do Goebbels e de Platão, Goebbels era autoritário, mas não era inculto. Ele tinha um diploma filosófico, né? Ele sabia profundamente a cultura grega e dela retirou o que lhe interessava. Eu queria então pedir para o senhor explicar só um pouquinho mais sobre o Carl Schmitt, sobre essa necessidade de criar um inimigo interno para governar. Uhum. Veja, essa tese que Carl Schmitt levantou de uma maneira absolutamente arguta e astuciosa no século XX, essa tese se uniu e se espraiou a partir das várias doutrinas de segurança nacional, aqui no Brasil inclusive, né? Então, quando você tem a doutrina de segurança nacional, você já tem pressuposto o conceito de inimigo interno e de inimigo externo, né? A doutrina de segurança nacional justamente procura identificar dentro do coletivo humano aqueles que deveriam ser expulsos, calados, perseguidos, etc., e punidos. Então, a nossa tradição jurídica nada tem a perder em relação a esse autoritarismo do Carl Schmitt, né? Aliás, o Francisco Campos, né, que é o autor da Polaca, o autor digamos assim, daquilo que é de mais tenebroso em termos de legislação jurídica brasileira, até o ato institucional número 5 teve a sua participação, ele assumiu, né, ele conhecia perfeitamente as doutrinas do Carl Schmitt. Então, veja, quando você fala de doutrina de segurança nacional, que ainda vigora no Brasil, isso é uma coisa muito triste, e vigora nos Estados Unidos da América, né, vigora em boa parte dos estados modernos, você tem essa tese do inimigo interno a ser obedecida, e o seu maior teorizador foi justamente Carl Schmitt. Pensando na ideia de estado de exceção e mesmo de golpe de estado, parece que essas coisas têm se normalizado como regras que surgem do nada de uma forma tão opressora, principalmente para a academia. Parece que dia 31 de dezembro, se não me engano, surgiram as regras sobre viagens acadêmicas. Então agora tem uma regra que não pode mais 2 acadêmicos para o mesmo evento, né? Veja, é interessante que quando era ministro da Economia, Delfim Neto, que era o grande czar da economia ditatorial, ele editou uma regra que dizia que os brasileiros não deveriam comparecer a congressos internacionais, que eles deveriam mandar apenas os papers, os textos, e alguém leria esses textos, né? Quer dizer, é uma tentativa de fazer uma operação cirúrgica, né, de impedir a passagem de pensamentos, o diálogo, o aprendizado e a troca de conceitos e de técnicas com a ciência mundial. É muito próprio do estilo ditatorial de governos tentar fazer esse tipo de separação. Parece que faz parte da nossa cultura também, porque a autonomia universitária não foi institucionalizada de uma forma efetiva, virou uma abertura para fazer jeitinhos, me parece, né? E agora a gente está sofrendo muito com isso, né? Porque parece que não tem uma tradição de verdadeira autonomia universitária, né? Como o senhor avalia isso
dentro da universidade? Olha, a Constituição de 88 trouxe no bojo, era uma Constituição, em parte, kantiana. Ela é uma Constituição cujos princípios fundamentais eram da autonomia. A autonomia da sociedade, a autonomia dos poderes, a autonomia do Ministério Público e a autonomia da universidade. A autonomia do Ministério Público foi efetivada, tanto que nós temos resultados razoáveis e resultados péssimos, como esse da Lava Jato, né? No caso da autonomia universitária, nós temos uma falha muito grande dos dirigentes universitários, sobretudo no campo das universidades federais, né? Boa parte desses dirigentes não lutaram pela autonomia universitária porque era muito mais rendoso, em termos de troca de poder, comparecer ao Ministério da Educação para oferecer votos e apoio ao titular do Ministério e ao Presidente da República em troca de recursos, em troca de verbas, né? Então, era muito mais importante você marcar uma audiência com o Ministério, com o Ministro da Educação, do que lutar para que a universidade, através do Congresso Nacional, efetivasse esse princípio constitucional que não se traduziu em norma, né? Então, esse é um ponto que me parece muito sério. A universidade pública tem que fazer, sim, uma autocrítica da sua participação todos esses anos, né? Você tem culpados em termos externos, mas você também tem culpados dentro da universidade. No caso das universidades paulistas, ainda nós também não temos uma verdadeira autonomia. O que existe, em termos legais, não é uma normatização da autonomia universitária, mas você tem um decreto do governador Orestes Quércia que trata principalmente de questões financeiras. Uma parcela do ICMS vai para as universidades e nada mais de importância jurídica. O que causou, por exemplo, esse transtorno de uma CPI de inimigos das universidades públicas de São Paulo, né, que trouxeram à baila calúnias, ataques infundados e tudo mais em data muito recente. Então, veja, há uma falta de positividade política da comunidade acadêmica, tanto federal quanto estadual, desde que a Constituição de 88 foi promulgada. Então, esse atraso se deve à prática comum do Estado brasileiro, nas suas três vertentes, mas também tem muita culpa no plano interno dos campos. Eu vou voltar um pouco mais para a questão ética do cotidiano, porque numa entrevista recente que o senhor deu, perguntaram o que o senhor via de positivo no governo atual, o governo Bolsonaro, e o senhor disse que uma coisa que estava funcionando é o Ministério dos Transportes. Eu pensei, como é que o senhor vê essa questão da ética relacionada com o trânsito? O que o senhor viu de positivo no Ministério do Transporte? Por enquanto eu estou vendo isso como ironia, mas eu quero entender o que é isso. Não, veja, você tem algumas medidas que são propostas, mas que não se devem aos dirigentes dos ministérios, mas aos técnicos que estão ali, né? Você tem técnicos que entraram para o serviço público por concurso, né? E que estão sendo combatidos. Veja, essa reforma administrativa que está sendo proposta pelo Guedes e outros não é por acaso. Então, você não pode pegar uma máquina da administração pública inteira e julgá-la por aqueles que a estão dirigindo, né? Veja, no caso da Casa de Rua do Agora, né? Eles, para instalar uma direção absolutamente conservadora e reacionária, você colocou para fora técnicos que estavam, inclusive, concursados e que faziam pesquisa muito séria, né? Então, esse é um ponto que precisa ser bem pensado quando você faz uma crítica da administração no seu todo, né? É preciso verificar
quais são os setores que estão efetivamente ligados ao assunto, né, ao tema, com competência e com legitimidade, e aqueles que são transitórios, né, que estão ligados à luta pelo poder. Quanto à questão do trânsito, eu sou das pessoas que mais têm criticado o trânsito brasileiro, né? Mas, veja, você tem algumas coisas que são postas em movimento, sobretudo pelas cidades, a busca de arrecadação, que geram esse tipo de ressentimento para com as autoridades do trânsito. As chamadas pegadinhas, né? Você tem formas de arrecadar indiretas, né, que levam ao abuso da autoridade pública em relação ao usuário do automóvel ou do caminhão, etc. Então, é preciso, no meu entender, que essa questão das multas, etc., seja bem definida. E no caso do ministro do Transporte, ele não tem discrepado, como é o caso do ministro da Educação, dos técnicos que estão alocados no Ministério. Até quando não haverá essa discrepância, eu não sei, porque efetivamente a caça aos competentes e aos digamos, ligados de fato à administração está em pleno movimento. Isso aí eu acho que vai de encontro com o problema das agências de regulação, né, que foram criadas, mas realmente não tiveram a sua autonomia garantida para desenvolver a prestação de contas, seria a accountability. Eu acho que é um conceito que o senhor tem falado muito, como isso falta no Brasil, esse tipo de cultura de prestação de contas também, né? Seria de regulação, né? Veja, isso está ligado a essa tradição conservadora e reacionária do Estado brasileiro. Eu sempre digo que o Estado brasileiro é reacionário e contra-revolucionário historicamente e efetivamente, né? Então, a nossa tradição colonial de nunca a autoridade prestar contas ao povo, porque o povo não tinha estatuto soberano, né? Quando você vem, no caso da corte de Dom João VI, veja o que ele realizou, né? Ele criou, sem nenhuma possibilidade técnica, um Banco do Brasil, usou os fundos desse Banco do Brasil, faliu o Banco do Brasil e não prestou conta a ninguém, né? Então, essa tradição brasileira de não prestar contas está ligada a outra tese, a outro ponto fundamental, que é a soberania popular. No Brasil, não se respeita essa soberania popular. Efetivamente, você não tem, na prática, a soberania popular. Ensaios dessa soberania foram feitos, né? Foram feitos. Eu me lembro de um deles, que é o orçamento participativo. Durante bom tempo, em Porto Alegre, em outros municípios governados pelo Partido dos Trabalhadores, você tinha uma parcela mínima do orçamento, era 2% do orçamento, que eram decididos pelos próprios moradores, né? Com digamos, o fim dos orçamentos participativos, você não teve a pedagogia dessa cobrança e desse aprendizado por parte da cidadania do modo de administração da coisa pública. Então, você continua com cidadãos que dependem, né, dos favores dos políticos, daqueles que trazem obras para a sua região ou a sua cidade, e não de cidadãos que conhecem. Inclusive, aqui em São Paulo, você tem determinadas câmaras de vereadores que proíbem até a presença do cidadão na plateia dos trabalhos da Câmara, né? Isso é um atentado absolutamente delirante da soberania popular. Então, não existe accountability se não existe soberania popular. O senhor disse uma frase que eu vou repetir: somos absolutistas anacrônicos. Vivemos sempre sob o regime do favor, dos privilégios, da não república. Então,
não tem nada de improviso nessa situação. É uma coisa que a gente gestou, é a nossa história de escravidão, é a nossa história da desigualdade, que que gestou esse Estado, e é a nossa ética, né? Nesse sentido mais amplo. Né? Exatamente, você tem toda a razão. Nesse sentido de ser a nossa ética, eu tenho um amigo que é um poeta mais velho, o Gilberto Mendonça Teles. Ele é linguista e ele propôs uma tradução uma vez que eu achei ela parte do método forçado heideggeriano, sabe? A tradução que ele propôs, porque ele fala que arte vem do latim artes, que significa técnica, mas ele acha que pelo campo semântico ela poderia ser aproximada de arete, né? Que não é possível ter arte sem desenvolvimento da técnica e sem desenvolvimento dessa excelência individual, né? E é curioso que aí ele faz uma ligação entre todos esses elementos, né? Apesar de ser forçada, eu achei filosoficamente muito interessante essa tradução, essa aproximação. Como o senhor vê essa relação entre técnica e ética, arte e técnica? Olha, veja, um grande autor moral, eu não diria um grande autor ético, né, mas que sempre se preocupou com as questões estéticas, é Immanuel Kant. Você tem as famosas 3 críticas, a primeira sobre o conhecimento, a segunda sobre o agir moral e a terceira justamente sobre o exercício da liberdade na arte, né? E ele, nas lições de pedagogia, ele diz o seguinte: para que você possa ensinar uma criança a valorizar a beleza e a arte, você precisa dar a ela um pedaço de pau e um canivete, né? Ela vai ter que aprender que ela precisa obedecer à sinuosidade, às calosidades do pedaço de pau, se ela quiser dar uma figura ou um sentido ao seu trabalho, né? Portanto, ela tem que aprender a obedecer, ela precisa aprender a disciplina, ela precisa aprender a tenacidade, ela precisa aprender a tenacidade do olhar, o olhar agudo, os dedos do corpo funcionando, a sensibilidade, os 5 sentidos precisam funcionar. Então, veja, quando você tem essa questão da arte, você tem em movimento esses 5 sentidos, né? Se você não tem disciplina, se você não tem tenacidade, se você não tem a capacidade de perceber, né, evidentemente você vai fazer uma obra de arte rateio, uma obra de arte incompleta ou medíocre, né? Então, esse é um ponto que me parece importante. Você pode ser um grande guitarrista, você pode ser um guitarrista que faz apenas sons ridículos, né? Você pode fazer sons maravilhosos. Eu penso, por exemplo, no caso do Jimi Hendrix, né, que não tinha apenas inspiração, ele tinha técnica, né? Então, esse é um ponto que me parece importante. Você não pode imaginar uma democratização da arte no sentido de falta de disciplina, de falta de trabalho, de tenacidade e de vontade, né? Tudo que é muito baratinho, que é conquistado muito baratinho, também desaparece muito rapidamente. É quando Spinoza, né? Tudo que é belo é difícil e raro. Mas para a gente pensar um pouco... Para pensar um pouco nessa convergência aí do Spinoza, o senhor avaliou que a situação política atual, a situação ética atual do Brasil, você tem uma grande mobilização do ressentimento. Como que a gente pode se defender, ou como a gente pode lidar com essa mobilização pelo ressentimento? Como se livrar desse jogo? Olha, como eu sou leitor do Spinoza e gosto muito, justamente aprendendo a desenvolver os aspectos positivos das nossas paixões, dos nossos desejos, né? Se você fica preso apenas à negatividade, à reação, ao ressentimento, evidentemente você não tem tempo para progredir, para abrir espaços mentais e espaços físicos. Então, essa busca, por exemplo, da alegria é um elemento fundamental. Quando você tem pensamentos tristes, quando você tem ódio, quando você tem tudo o que hoje impera no Brasil, né? Essa perseguição do outro, essa colocação do outro como inimigo, essa vociferação coletiva, né?
você tem o ressentimento e você não tem a prática, você não tem o desenvolvimento. O Spinoza mostra muito bem que quando você tem um pouco de alegria, e essa alegria vai se multiplicando, você passa a criar. Né? E é esse o ponto essencial. Existem trabalhos sobre porque ele pouco falou sobre a arte, né? Mas existem trabalhos sobre estética que mostram o quanto é importante essa visão da alegria e do desenvolvimento do corpo por Spinoza na produção do elemento artístico. Eu acho que a gente tem um percurso já assim suficiente para apresentar o que é ética. E a gente vai partir para tem 3 questões que a gente faz para todos os convidados. São questões de resposta mais curta, mas o senhor responde como o senhor achar necessário, tá? A primeira pergunta é: o que é filosofia? Olha, no meu entender, filosofia é uma busca aberta para todos os aspectos da vida humana e da vida natural. É uma curiosidade permanente, é uma inquietude, tendo em vista toda a questão humana do sofrimento, da alegria, do prazer, das paixões, etc. Então, ela tem um lado que a conduz para as ciências chamadas da natureza e as ciências em geral, e também tem uma abertura para todos os campos da vida humana. Me parece que filosofia é justamente esse exercício de amizade pelo saber. E isso me parece ainda importante. Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? 2, eu poderia dizer. O Gérard Lebrun, que era um professor de filosofia aqui na USP, de quem eu fui aluno, e Jean-Pierre Vernant, que é um professor de filosofia antiga e de antropologia na França. Por que eles te impressionaram, antes de passar para outra pergunta? Porque, no caso do professor Lebrun, ele era uma mente inquieta, ele tinha um conhecimento profundo do pensamento moderno, e ele é uma pessoa honrada, muito séria, tanto que ele poderia ter nos deixado durante o período ditatorial, e ele permaneceu, como francês, no Departamento de Filosofia da USP, auxiliando a resistência contra a ditadura. Então, ele tinha um perfil liberal, ele não era de esquerda, mas ele tem uma atitude pessoal altamente digna. No caso do professor Vernant, ele trouxe materiais para o pensamento sobre a filosofia grega, sobre a antropologia grega, que nós não temos, não tínhamos até então. Ele também saiu da sua cátedra de Paris e veio para o Departamento de Filosofia da USP na época da ditadura para ajudar na resistência contra a ditadura. Então, são 2 pessoas que, em vez de se sentarem no conforto dos seus escritórios, eles assumem a luta, de fato, pela autonomia universitária e pelas liberdades públicas. A última das 3 perguntas é: qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Spinoza. E depois Platão. Mas é o curioso, porque de certa forma os dois têm alguns antagonismos. Então eu vou perguntar de novo: por que Spinoza e depois Platão? Porque em ambos os filósofos você tem uma análise da condição humana, das paixões humanas, dos ódios, das inimizades, dos desejos de poder, etc., absolutamente fantástico. Se você quiser entender o ser humano, a leitura de Platão e de Spinoza ajudam enormemente. Sem eles, você não conseguiria entender metade do que a filosofia pode falar da vida política, da vida social, da vida religiosa, da vida amorosa, inclusive. A gente vai passar agora para as indicações, né? Eu vou fazer uma indicação antes de pedir as suas, porque é uma coisa curiosa. Eu lendo para preparar a pauta, eu me deparei com a citação que o senhor fez de Plutarco em um texto seu, de um texto do Plutarco, eu não vou saber a pronúncia correta, De Garrulitate, que em português virou Sobre a Tagarelice, né? Esse texto eu já queria indicar para o nosso ouvinte, porque
eu fui entender muito da sua postura em relação à filosofia, em relação ao trabalho, lendo o texto do Plutarco. Eu fui atrás do texto do Plutarco e me perdi nessa busca, porque eu lendo seus textos, eu fui atrás do texto do Plutarco e mergulhei lá e pensei, esse texto é muito atual. Todo mundo precisa ler esse texto, eu acho, né? Então, vou pedir indicações. O que é que o senhor indica de leitura, de filme, de música para os nossos ouvintes? Olha, eu diria que a filmografia do Visconti, a filmografia do Kubrick e do Godard são excelentes iniciações ao mundo da técnica cinematográfica e ao mundo da cultura mais ampla, né? No caso do Kubrick, eu e minha esposa, a professora Maria Silva, nós temos inclusive um artigo publicado, né, numa revista literária, eu não tenho agora a fonte, mas onde nós analisamos extensamente a filmografia e a problemática ética, política, etc. do Kubrick. E no caso do Visconti é notório o seu apuro estético, a sua capacidade de crítica do pensamento autoritário, pensamento nazista, né? E aí você tem uma grande iniciação ao mundo moderno com todas as suas dores e alegrias. Livro, o senhor indica alguma coisa agora? Olha, eu tenho como Bíblia quase ao lado da minha escrivaninha os textos do Elias Canetti. Eu acho que, sobretudo, Massa e Poder. É verdade que a boa parte das análises de Elias Canetti são anteriores a essa revolução tecnológica do final do século XX, né, a internet e tudo mais. Aí, então, para completar, eu costumo usar os textos do Sloterdijk, né, que passa para essa análise mais da comunicação eletrônica. Mas o livro de Elias Canetti é um monumento que merece ser lido sempre por todo estudante, sobretudo de filosofia. Tá certo. Eu vou indicar, além do Sobre a Tagarelice, que saiu no Brasil com esse título, Sobre a Tagarelice e Outros Textos, do Plutarco, o seu livro Razão de Estado e Outros Estados da Razão, pela Perspectiva, e as traduções das obras completas do Spinoza, em que o senhor participou também, que saiu pela editora Perspectiva, né? Eu vou indicar um texto de ética, né? Eu vou chamar nesse sentido ética ampla. Minha irmã trabalha na Agência Nacional de Saúde, de Regulação, e ela fez um trabalho chamado Contribuições dos Atributos de Enforcement como instrumento de boas práticas regulatórias no processo de normatização. Esse texto dela ganhou um prêmio nacional, em primeiro lugar dentro da ANS, né? E ele é um texto que está nesse paradoxo que a gente estava comentando, de técnicos que trabalham e têm essa iniciativa de fazer medidas que seriam interessantes para o Estado, mas tem que enfrentar os interesses diversos que estão, por exemplo, na área da saúde. Agora a gente tem medidas, por exemplo, que ao invés do SUS contar a população geral de um município, vai contar só aquelas pessoas que estão no posto de saúde, né? Então, a gente tem vários interesses nessa desconstrução, nessa destruição do SUS, né? Então eu vejo, por exemplo, esse texto da minha irmã, eu vejo como um texto que está dentro dessa perspectiva de ética, e eu acho que é uma contribuição interessante, porque essa prática do enforcement, eu não entendo por que no Brasil, a gente não consegue racionalmente entender por que no Brasil a gente não tem nada parecido com esse tipo de punição para as empresas que fazem coisas erradas, né? Parece que é lucrativo continuar fazendo coisa errada, né? Mas é só o lucro, né, nesse caso, está ligado com o errado, com o antiético, no sentido mais profundo da palavra. Então, professor, para fechar a nossa conversa, eu queria deixar espaço aberto para o senhor dar um recado que o senhor quiser, indicar os trabalhos que o senhor está produzindo ultimamente, para fechar nossa conversa, então. Não, eu tenho me dedicado nos últimos tempos a aprofundar o estudo da razão de Estado, né? Isso me parece fundamental, e com a aposentadoria eu espero ter mais condições de aprofundar isso.
e também o estudo sobre intolerância não apenas religiosa, mas intolerância política, social, etc. Eu tenho me dedicado a esse tipo de coisa. Me parece que é fundamental você retomar as teses de Spinoza, sobretudo no Tratado Teológico Político e no Tratado Político, sobre a distinção necessária entre o campo religioso e o campo laico do Estado. E aqui no Brasil nós vemos que isso tudo está sendo questionado de alto a baixo. Então é isso que eu tenho feito ultimamente. A última indicação aqui que eu esqueci de falar, mas é que o professor Roberto Romano é muito ativo na internet. Você vai encontrar um blog com material dos cursos dele, textos, entrevistas, blogs, 2 ou 3 blogs mais antigos, mas muitas intervenções na mídia, né? Então, quem quiser acompanhar o trabalho do professor Roberto Romano, tem muito material na internet. É só fazer uma busca pelos blogs, pelos sites, e vai encontrar isso daí. Eu vou indicar também para os nossos ouvintes. Então agradeço, professor Roberto Romano, muito obrigado por essa aula sobre ética. Tá? Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês pela conversa, e vamos ver se a gente melhora a vida aqui no Brasil. Um grande abraço. Arrogância, corrupção, política. Quando se refere aos políticos, Santo Agostinho dirige um louvor a Deus. Sois o único que sabes comandar sem orgulho, sine tifo, porque sois o verdadeiro Senhor, e porque não tendes um Senhor. As pessoas desempenham papéis no Estado, como governantes ou lideradas. Elas sofrem a tentação de lisonjas ou demagogias. Segundo Agostinho, quando os políticos agem, o diabo aplaude. Ótimo, ótimo! E assim os torna semelhantes a ele, para fazer de nós, nas trevas e no frio, escravos do perverso e tortuoso imitador da potência divina. O padre usa o termo tifo, cujo significado é inchaço, para designar a soberba. O mesmo vocabulário se aplicava em seu tempo à febre da qual surge a estupidez momentânea em que se encontra o doente. A palavra também designa a cegueira trazida pela fumaça, o que metaforicamente desvela o indivíduo desprovido de visão por causa de sua arrogância. Roberto Romano, O Estado de São Paulo, 29 de maio de 2016. Agostinho diz que o diabo imita tortuosamente o divino e nos incentiva a fazer o mesmo. A busca de roubar as luminosas bases celestiais do poder reforça as trevas do mundo. A ordem celeste se degrada em perversões. No universo cristão, calaram fundo as fórmulas agostinianas. Em qualquer política mundana, tudo se inverte, os efeitos precedem as causas, nada do que se espera ocorre. Um sujeito recebe o golpe que planejava dar, o outro morre quando se imaginava seguro, o outro sofre o que não sonhava, tudo se transforma em noite, no escuro entre as brumas e trevas. G. Naudé. O satanismo do poder inclui missas negras pavorosas, sob cruzes de cabeça para baixo. Agostinho aponta os hipócritas inchados de orgulho que fazem pose de combater a corrupção, escondendo seus próprios usos corruptos. Eles fingem condenar a soberba, mas agem de modo soberbo. Temos, então, os excelentes imitadores de Satã. Confissões, livro 10, capítulos 36, 37 e 38. Eles quiseram corromper o eterno e agora corrompem toda a terra. Outro doutor da Igreja, ao discutir a tara política, afirma que nela o crime reside no alvo de roubar o poder divino, o desejo de ser a regra dos outros, querer os primeiros lugares e não submeter-se de algum modo. É o pecado do orgulho. Assim, disse com justeza que o primeiro erro do demônio foi o orgulho. Um erro no princípio é fonte de erros variados e múltiplos na vontade. Ódio em relação a Deus que resiste ao orgulho e pune com justiça a falta, inveja em relação ao homem.
Suma contra os gentios. Em profundo comentário ao livro de Jó, Aquino discute o arrogante Leviatã, emblema de Hobbes para o poder absoluto, e proclama: o intento do demônio é agarrar tudo o que é sublime. O diabo não apenas em si mesmo é orgulhoso, mas ultrapassa todo o mundo em soberba e mostra-se como a fonte do orgulho. O que mais deveria ser temido por Jó é que o diabo pedisse para o tentar, levando-o ao orgulho e ao seu reino. Mesmo autores que ajudaram a dividir o Estado e suas bases religiosas, como Francis Bacon, usam o simile evangélico para expor mazelas políticas. O desejo de poder em excesso causou a queda dos anjos. O desejo de saber em excesso causou a queda do homem. Of Godness and Godness of Nature. Hobbes, para defender a temporária atenuação da guerra de todos contra todos, põe o orgulho como algo a ser impedido na República. Segundo Norberto Bobbio, o poder absoluto, no sentido hobbesiano, só consegue alguma paz na alcateia humana se impede ações orgulhosas. Maquiavel, inclusive, que buscou abafar as virtudes cristãs da humanidade em proveito de uma ética pagã? Caro leitor, o dito até agora neste artigo nada tem de sermão religioso, pois integra a prudente reflexão política. Quando um partido ou governo se proclama puro, mas fica muito tempo nos palácios, lisonja e orgulho reforçam a sua arrogância. Fazem-nos esquecer o quão frágil e transitório é o mando, e como ele perverte os hábitos. O poder segue múltiplas trilhas. Os gabinetes onde se mimetiza a força divina, cedo ou tarde, perdem correligionários. Chega um instante em que o diabólico imitador da onipotência está só e deve assumir as culpas de tudo. Tal é a prática do bode expiatório. Dilma Rousseff, hoje criticada no Partido dos Trabalhadores, PT, e pelos que lhe beijavam as faces ou mesmo os pés, cai no abismo da solidão. A tragédia do orgulho é reiterativa. Por tal motivo, Agostinho não aceita a santidade na política. Afastada a justiça, que seriam os reinos senão grandes quadrilhas? E as quadrilhas, que outra coisa constituem senão pequenos reinos? Tais frases alertam os parlamentos, partidos e coletivos políticos arrogantes que usam a máscara da pureza. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop